Sejam bem-vindos ao canal Alerta Militar. Os rebeldes Houthis do Iêmen lançaram 2 mísseis contra um navio cargueiro com destino ao Irã no Mar Vermelho na segunda-feira, resultando em danos mínimos à embarcação, conforme relatado por autoridades militares dos Estados Unidos. Não houve relatos de feridos. Esta ofensiva precoce parece marcar a primeira vez que os Houthis atingem um navio com destino ao Irã desde que começaram a realizar ataques contra navios internacionais em solidariedade aos palestinos, em resposta em conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, os militantes Houthis, apoiados pelo Irã, dispararam 2 mísseis de áreas controladas pelos Houthis no Iêmen em direção a Bab al-Mandeb. Os projéteis foram direcionados ao MV Star Iris, um navio de carga grego registrado nas Ilhas Marshall, que estava transportando milho do Brasil pelo Mar Vermelho. O Star Iris é um navio graneleiro Panamax de grande porte, operado pela Star Bulk Carriers, com sede em Atenas e listada na Nasdaq. Quando contatada, um porta-voz da empresa redirecionou as perguntas para a coalizão liderada pelos Estados Unidos, encarregada de conter essas ofensivas. O navio está em condições navegáveis, com danos mínimos e sem feridos entre a tripulação, afirmaram autoridades do CENTCOM no X. É importante destacar que o destino do MV Star Iris é Bandar Imam Khomeini, no Irã, um dos principais portos do país e um terminal crucial para o transporte de grãos. Os Houthis exercem controle sobre as áreas mais densamente povoadas do Iêmen e mantêm laços estreitos com o Irã. Desde meados de novembro, tem disparado repetidamente contra navios comerciais internacionais, visando principalmente embarcações com conexões comerciais com os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel. O porta-voz militar do grupo, Yahya Sari, afirmou em um comunicado televisionado que o navio era de bandeira americana. No entanto, dados de rastreamento de navios marítimos indicam que o navio tem bandeira das Ilhas Marshall e é de propriedade grega. Além disso, o Star Iris estava transportando uma carga de milho do Brasil para o Irã, de acordo com informações do CENTCOM e análises de rastreamento de navios feitas pelo grupo de dados e análises Capeller. Hisham Bhanu, analista líder de commodities agrícolas da Capeller, observou que o Star Iris, assim como todos os navios graneleiros com destino ao Irã, não desviou do Mar Vermelho, possivelmente sem temer ataques dos Houthis apoiados pelo Irã, que poderiam ser considerados amigáveis devido ao destino da embarcação. Com uma estimativa de 4,5 milhões de toneladas para este ano, os fluxos do Brasil representam a maior parte das importações de milho do Irã, concluiu. A empresa britânica de segurança marítima Ambrey informou que o Star Iris sofreu danos em seu lado estibordo após ser atingido por um projétil, quando estava localizado a 43 quilômetros a nordeste de Khor Angar e a 40 milhas náuticas a sudoeste da cidade portuária de Mocha, Iêmen, no Mar Vermelho. Além disso, relatou que o navio graneleiro estava a caminho de Bandar Imam Khomeini. Uma autoridade de segurança regional sugeriu que o ataque foi planejado para demonstrar que o Irã não controla os Houthis e que estes agem de forma independente. Acrescentou que os Houthis haviam informado o Irã sobre o ataque com antecedência. O Houthis tem levado várias empresas a interromper viagens pelo Mar Vermelho, optando por rotas mais longas e mais dispendiosas ao redor da África. Em resposta, aviões de guerra dos Estados Unidos e do Reino Unido têm realizado ataques retaliatórios em todo o território do Iêmen. As autoridades iranianas não responderam aos pedidos de comentário da agência de notícias Reuters. Vale ressaltar que o comércio de commodities alimentícias do Irã está isento das sanções impostas pelos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua perplexidade quanto ao comportamento de Israel em relação ao Hamas na faixa de Gaza durante uma declaração nesta quinta-feira. Lula afirmou que não consegue compreender a ação de Israel, que, sob o pretexto de derrotar o Hamas, está tirando a vida de mulheres e crianças, algo sem precedentes em qualquer guerra que ele conheça. Ele fez essa declaração durante uma coletiva de imprensa ao lado do presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi,
após uma reunião entre os líderes na capital egípcia do Cairo. Antes de criticar as ações israelenses, Lula também condenou os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro, enfatizando que o Brasil condenou veementemente a posição do Hamas no ataque a Israel e no sequestro de centenas de pessoas, classificando tais atos como terrorismo. No início de seu discurso, o presidente destacou que, após a reunião com al-Sisi e a assinatura de uma série de acordos bilaterais entre Egito e Brasil, deveriam estar discutindo questões como o aumento da produção de alimentos, o crescimento econômico e a distribuição de renda, ao invés de falar sobre guerras. Lula também criticou a ONU e a estrutura atual de seu Conselho de Segurança, questionando por que as Nações Unidas não têm poder para evitar conflitos, como os que ocorrem em Gaza e entre Rússia e Ucrânia. Ele expressou sua frustração com a ineficácia do Conselho de Segurança em resolver o conflito entre Israel e Gaza, observando que a única ação que parece possível é pedir paz pela imprensa, enquanto Israel continua a desrespeitar as decisões da ONU, disse Lula. O presidente manifestou seu empenho em contar com o apoio do Egito para efetuar mudanças necessárias nos órgãos de governança global, enfatizando a importância da participação de outros países da África e da América Latina nesse processo. É preciso acabar com o direito de veto dos países, e é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas, não atores que fomentam a guerra, completou. Em declaração a jornalistas após reunião bilateral com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, o mandatário brasileiro citou o conflito entre Rússia e Ucrânia no leste europeu e disse não conseguir encontrar explicações sobre a dificuldade da ONU, Organizações das Nações Unidas, de evitar que as guerras aconteçam. É lamentável que as instituições multilaterais que foram criadas para ajudar a solucionar esses problemas, elas não funcionam. Por isso, o Brasil está empenhado, esperamos contar com o apoio do Egito para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias nos órgãos de governança global, afirmou o presidente brasileiro, defendendo mais uma vez a entrada de novos membros do Conselho de Segurança, tema recorrente dos discursos internacionais do mandatário. Contudo, o mandatário afirmou que não há nenhuma explicação para o atual comportamento de Israel. Citando as invasões do Iraque e da Líbia como outros episódios em que o Conselho da ONU não pode fazer nada, Luiz Inácio pediu que os países tomem uma decisão. É urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida, a imediata e incondicional liberação dos reféns. O Brasil é terminantemente contrário a tentativas de deslocamento forçado do povo palestino. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, completou. No discurso, Lula agradeceu ainda ao presidente al-Sisi pelo apoio do Egito ao Brasil durante a retirada de cidadãos da faixa de Gaza e falou sobre o fortalecimento da relação entre os países. O que vocês acham sobre a declaração de Lula? Deixe nos comentários abaixo. Nos siga para se manter informado e até breve com mais informações.